A Bíblia afirma a existência de Deus. Eu diria até melhor, ela pressupõe a existência de Deus no momento em que lá em Gênesis 1 diz: criou, pois, Deus os céus e a terra. Ela não faz uma afirmação direta da existência de Deus, ela pressupõe isso. Para a Escritura, Deus ser existente é uma coisa óbvia, então ela não vai tentar afirmar a sua existência, ela já pressupõe que Deus existe e já mostra Deus criando. Mas não vamos então tratar só do que a Bíblia revela. Vamos olhar para as coisas criadas. Nesse capítulo 1 de Romanos, versículo 20, preste bem atenção nisso aqui, diz o quê? Os atributos invisíveis de Deus, que é o caráter de Deus, as qualidades de Deus, as características de Deus. Assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, olha o que o texto diz, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Gente, Deus não está só aqui dentro desse salão, Deus está em toda a terra. E efetivamente, quando lá em Isaías diz que toda a terra está cheia da glória de Deus, nós vamos notar uma coisa: esse Deus é o Criador de todas as coisas e Ele mantém todas as coisas. Hebreus capítulo 1, versículo 3, diz que Cristo sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Então, quando nós lemos um texto que nem esse, fica bem claro que as coisas criadas, elas dão testemunho de Deus. Obviamente que a filosofia e outras religiões vão tentar interpretar esses sinais de uma outra maneira e vão criar as suas correntes ideológicas, filosóficas e assim por diante. E por isso que aqui a igreja tem um papel de, pela Escritura, interpretar esses sinais e dar a honra ao devido Criador, o Senhor Deus dos céus e da terra. E é por isso que há essa afirmação de que os homens são indesculpáveis. Basta nós olharmos aqui para essa multidão. O ser humano, então, é o que mais dá testemunho dessa habilidade de Deus, porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Olha a complexidade com a qual nós fomos criados. Olha a habilidade de Deus de alguma maneira, fazer nossa face, nossos rostos serem diferentes uns dos outros. Bilhões de pessoas na face da terra. Como nós nos curamos de um sangramento, como o organismo se defende de um vírus, de uma bactéria, a complexidade do genoma humano. Quem é que fez isso? Ou seja, quando eu olho para esse texto, eu preciso reconhecer que toda a terra sim está cheia da glória de Deus. Muitas vezes se pega esse texto de Isaías 6 e aplica-se ele, escatologicamente, num futuro. Eu vou dizer para você, a terra hoje está cheia da glória de Deus. E a igreja não vai entregar esse mundo aí para o diabo, e esse sistema para o diabo. Esse sistema, no sentido de cosmos, ele vai ter um fim. O seu príncipe foi julgado, mas o mundo que Deus criou, ele é de Deus. E as pessoas precisam ter ciência disso. Então, se tem uma criação que dá prova da existência de Deus, é o próprio ser humano. Porque foi criado à sua imagem e semelhança, é a coroa da criação de Deus. E aponta para alguém superior. Mas não vamos só ficar nisso. Vá comigo a Atos capítulo 14, versículo 17. A natureza é um exemplo da existência de Deus. Atos 14, versículo 17, diz o texto que Deus não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Gente, Paulo aqui está se dirigindo a um público não cristão, ele está se dirigindo a um público em geral. E ele está mostrando que a ação de Deus não é só para cristãos, a ação de Deus de fazer o bem é para bons e maus. Deus faz o seu sol nascer sobre bons e maus, e aqui ele diz que Deus não fica sem testemunho.
Deus não se deixou ficar sem testemunho. Como que ele deu testemunho de si ao longo da história? Fazendo o bem. Reconheça o homem isso ou não, Deus tem sido bondoso com a humanidade. Deus poderia ter aniquilado os seres humanos geração após geração, com toda a maldade, com toda a ofensa perpetradas contra Deus, mas efetivamente Deus tem sido bondoso. E como é que Ele é bondoso? Ele dá chuva, Ele dá estação frutífera, Ele enche o nosso coração de fartura e de alegria. O nosso próprio trabalho, quando a gente recebe pelo trabalho, isso é dádiva de Deus. Isso é dom de Deus, a maneira como as sociedades são organizadas, a oferta, a procura, as produções, a chuva, a seca, quando às vezes até é necessária, de alguma maneira, mesmo que o homem peque e ponha caos na criação por aquilo que ele faz, ainda assim Deus dá testemunho de si, Ele nos dá sol, Ele nos dá chuva, você planta e você colhe, Deus está por detrás disso, Ele dá testemunho de si assim. Salmos capítulo 19, versículos 1 e 2, um texto bem conhecido, que mostra esse Deus na criação. Salmos 19, versículos 1 e 2, o que diz o texto? Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, uma noite revela o conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até aos confins do mundo. Aqui fica nítido que a natureza, que as coisas criadas são uma testificação da existência de Deus, uma revelação da glória de Deus. É claro que o diabo vai cegar o entendimento das pessoas. 2 Coríntios 4:4 diz que o diabo cegou o entendimento dos incrédulos, para que sobre eles não resplandeça a luz do Evangelho. Mas graças a Deus que a luz, ela suplanta as trevas, e aqui então vem a importância da revelação de Jesus Cristo. Por quê? Porque pela revelação natural, o homem, de alguma maneira, pelo seu pecado, tem ficado incapaz de reconhecer a Deus. E aí então Jesus Cristo, revelando Deus, torna isso claro entre os seres humanos, quando Ele veio à cruz, quando Ele assumiu a forma humana. Ou seja, para a salvação, Deus tem que intervir. Não basta a revelação natural, não basta vermos Deus nas coisas criadas. Isso apenas dá conta de que Ele existe, mas o fato de que este Deus que existe me perdoa mesmo eu sendo pecador é uma novidade. E aí por isso chamamos Evangelho, boa notícia que surpreendeu a todos, que este Deus, mesmo tendo criado todas as coisas e o homem dado as costas para Ele, Deus ainda assim ama o homem. E por isso o Evangelho é uma boa notícia que ninguém esperava, porque as pessoas imaginavam como é que vamos resolver o problema do pecado, como é que vamos resolver o problema do pecado, e o anjo vem aos pastores e anuncia: boa nova para vocês, será de grande alegria para todo o povo, hoje nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isso é revelação. Ou seja, nesse sentido, Deus tem que interferir. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 21, nos deixa claro exatamente esse aspecto. 1 Coríntios 1, 21. Diz aqui o texto que na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Então, embora nós tenhamos sinais claros da existência de Deus, é necessária a intervenção divina com a pregação da palavra, com a pregação de Cristo, para que este Deus revelado de uma maneira geral seja Deus pessoal, e eu entenda Ele como meu Salvador, como aquele que me perdoa e mora em mim.
E nesse sentido, o Espírito Santo é aquele que convence o homem do seu pecado. Por isso, quando eu falei no início hoje pela noite, que nós só podemos conhecer a Deus porque Ele quis se revelar desta maneira, isso também é verdadeiro quanto à nossa salvação pessoal. Lá em Mateus capítulo 11, versículo 27, diz o texto que ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Então, se você conhece a Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador, foi porque Deus quis. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Então, Jesus quis revelar a mim e a você a Deus como um Deus pessoal que nos salva. Em Romanos 2,4 diz que a bondade de Deus que me conduz ao arrependimento. Deus age em mim para que eu creia nele. Por isso é preciso que nestes sinais que nós vemos na terra, de alguma maneira, a Escritura faça a devida interpretação. Nós temos a filosofia, nós temos diversas ciências que têm se manifestado publicamente sobre a sua ideia de criação do mundo, da evolução e assim por diante. E a igreja não tem que se calar, ela não tem que brigar, mas ela tem que afirmar o que ela crê. Isso não é vergonhoso, isso não é demérito, isso é racional. A própria teoria do design inteligente, que apenas não dá ao Criador de todas as coisas o nome de Deus, ela é por si só uma teoria a qual aderem muitos cientistas, não cristãos inclusive, porque ela faz sentido, porque é muito complicado eu achar que essa complexidade de vida e essa vida bela que nós temos, todos nós, tenha acontecido ao acaso. É muito difícil de acreditar nisso. É muito mais difícil acreditar nisso do que acreditar que Deus é um Deus pessoal e criou todas as coisas. Por isso nós temos que conversar nestes termos com os nossos filhos, para que eles possam ir para as escolas convictos de que nós não só cremos, mas a terra dá testemunho de um Deus criador. E a gente tem que ter convicção para isso. E não vergonha, nem medo. Queridos, nosso Deus é grande. Lá em Salmos capítulo 145, versículo 3, diz o seguinte: grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Preste bem atenção aqui agora. A sua grandeza é insondável, quer dizer, eu não posso penetrar. É grande demais para a minha cabeça, é grande demais para a minha humanidade, é grande demais para mim, criatura. No capítulo 147, versículo 5, grande é o Senhor nosso e muito poderoso, o seu entendimento não se pode medir. Ou seja, não é só Deus que é insondável, mas o entendimento dele não tem início e não tem fim. Ou seja, ele é, conforme esse texto aqui, algo que não se pode medir. Vamos ao capítulo 139 de Salmos, versículo 6. O que Davi aqui confessa? Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não o posso atingir. Então, ao mesmo tempo em que a Bíblia, ela dá relatos do caráter, das características e da essência de Deus, eu preciso dizer uma coisa para você: nós não conhecemos Deus plenamente, porque Ele é grande demais, porque Ele é complexo demais, porque Ele é criador e tudo mais é criatura. O próprio diabo é uma criatura. Por isso às vezes a gente demora a entender essa questão de batalha espiritual. Escute bem, batalha espiritual não é uma coisa que se trava entre criaturas.
batalha espiritual é uma coisa que se trava entre o Criador e o diabo, numa segunda, numa terceira, numa quarta categoria, uma criatura. Você acha que o lago de fogo que Deus criou para o diabo foi criado pelo próprio diabo? Você acha que há lugar na terra onde o diabo, uma criatura, possa se esconder e dizer: isso aqui é o meu cantinho, Deus, tu não vem aqui? Pode ter certeza que não. Onde a luz resplandece, ela se sobrepõe às trevas. Não há lugar escuro, porque a Bíblia diz que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. E às vezes a nossa concepção de batalha, ela é muito em cima de poderes iguais. Ela é muito em cima de um dualismo. Não. Esse texto ainda diz no versículo 17: que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia, contaria, sem jamais chegar ao fim. Então nós estamos falando nesta noite do nosso Deus, que além de ser um Deus grande, é um Deus pessoal, e que mora em cada um de nós. Paulo ficou tão maravilhado com isso, para você não achar que essas definições são do Antigo Testamento apenas. Paulo, quando no livro de Romanos trata sobre a doutrina de todas as coisas, da criação, da queda do homem, da graça, do assunto dos judeus, ele vai chegar lá no capítulo 11 de Romanos e vai romper num hino de louvor. Sabe o que ele exclama? Romanos 11:33, ele diz assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Ou seja, Paulo, quando trata no livro de Romanos, praticamente da essência da doutrina cristã, ele examina todas as questões, e no momento em que ele está lá escrevendo a carta, ou pedindo que alguém escreva, ele simplesmente tem um ímpeto de revelação, e ele diz assim: olha, esse Deus, ele é muito grande, e esse Deus é o meu Deus, ele é o teu Deus. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Os juízos dele são impenetráveis, e também os seus caminhos. Por isso que Isaías diz: os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos, e os pensamentos dele mais elevados do que os nossos. Por isso, queridos, nós nunca vamos chegar num limite quanto ao conhecimento de Deus. Nunca ninguém vai poder dizer um dia: eu conheço demais de Deus, porque nós vamos sempre conhecer mais e mais, inclusive na eternidade. As pessoas às vezes têm uma ideia da eternidade, uma coisa monótona, as pessoas ali, os anjos voando, né? E agora eu já conheço tudo. Não, pela leitura da Escritura, eu consigo deduzir que também lá eu vou continuar conhecendo, porque mesmo sendo eterno, eu herdo a eternidade, mas não sou por natureza eterno. Eu continuo sendo criatura e Deus criador. E nem sempre isso é claro para todos nós. Por isso, lá em Colossenses capítulo 1, versículo 10, tem aqui uma exortação para todos nós. Colossenses capítulo 1, versículos, podemos começar do 9. Paulo diz assim: por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós, e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Versículo 10, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra, e agora crescendo no pleno conhecimento de Deus. A vida cristã é uma vida como a vida do justo, que brilha mais e mais o caminho dele até ser dia perfeito. Você vai prosseguindo em conhecer o Senhor, e esse texto me indica que de alguma maneira eu posso crescer nisso. Eu posso conhecer mais esse Deus, ainda que eu não conheça nunca todo ele,
eu posso prosseguir em conhecer. E assim, inclusive, me torno mais semelhante a Ele. Me volto para o propósito com o qual fui criado. Por isso, abra o seu coração para conhecer esse Deus. Abra o seu coração para ser ensinado por Ele, para que Ele revele a você quão grande Ele é. Lá em Jeremias capítulo 9, versículo 23 e 24, há mais um texto bastante significativo nesse sentido, que diz assim, Jeremias 9, 23 e 24, assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas aquele que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra. Isso é uma outra coisa complexa da gente entender, mas como assim? Ele é ao mesmo tempo justo, Ele ao mesmo tempo retribui aos homens os seus pecados, e ao mesmo tempo misericordioso. Esses são atributos de Deus, são características de Deus, que Ele consegue conjugar, e ainda assim sem prejudicar nenhuma delas. A obra da cruz é a suma disso. Ele foi justo, porque os pecados foram pagos em Jesus, mas ao mesmo tempo Ele foi gracioso para conosco, porque não fui eu que paguei esta dívida, foi Jesus em meu lugar. A cruz é graça e a cruz é justiça, e não podemos separar uma da outra. Então, se você quer se gloriar nesta noite, se você quer nesta noite se alegrar, se você quer nesta noite exultar, exulte numa coisa: você conhece a Deus. Ele é o Senhor. Na oração do Pai Nosso, seguidamente, quando a repetimos, dizemos: santificado seja o teu nome. O que significa isso? A não ser que o nome reflete a pessoa, e ao santificar, ao honrar, eu estou dando a Deus a glória que lhe é devida. Por isso que um dos mandamentos era não falar o nome de Deus em vão, mas num sentido de, quando falarmos e quando agirmos, glorificamos a Deus, como diz em Mateus capítulo 5, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Então, a igreja pode glorificar a Deus diante de todos. Lá no livro de Salmos, capítulo 148, nós temos um cântico. Salmo 148, que eu gostaria de ler com vocês. Salmo 148 diz assim: aleluia, louvai ao Senhor do alto dos céus, louvai-o nas alturas, louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todas as suas legiões celestes, louvai o sol e lua, louvai-o todas as estrelas luzentes, louvai os céus dos céus e as águas que estão acima do firmamento. Louvem o nome do Senhor, pois mandou Ele e foram criados, e os estabeleceu para todo sempre, fixou-lhes uma ordem que não passará. Louvai ao Senhor da terra, monstros marinhos e abismos todos, fogo e saraiva, neve e vapor, e ventos procelosos que lhe executam a palavra, montes e todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros, feras e gados. Note que migra da natureza para a criação, para os animais, répteis e voláteis, agora vem para os homens, reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra,
rapazes e donzelas, velhos e crianças, louvem o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso e a sua majestade é acima da terra e do céu. Quando nós nos damos conta desse Deus, não há outra reação de nossa parte, a não ser o assombro, a não ser a perplexidade, a não ser como Isaías, que viu o Senhor e disse: ai, 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 meus olhos viram o Senhor. A não ser agir em adoração. O mundo está confuso. O mundo está em busca da verdade. O mundo está em busca de se encontrar. E nós sabemos que ao mesmo tempo há um Deus que quer encontrar esse homem, essa mulher, os teus parentes, teus filhos, teus netos. E nós não temos que ter medo de confessar este Deus. E dizer que nós confiamos nele. E dizer que nós cremos nele. Está brincando? Vocês creem nesse absurdo? Vocês creem nessa barbaridade? Sim, mas vocês não creem que tudo foi criado do nada? Quem é que é mais louco aqui? Quem? O nosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores. Então eu quero dizer para você aqui essa noite, você é um privilegiado de ter esse Deus grande morando dentro de você. Por isso, nesta noite, vamos exaltar o nosso Deus, vamos nos colocar de pé.